Apaixonados do Tubeflix. Sejam bem-vindos e não se esqueçam de fazer a sua inscrição e clicar no botão curtir. Se prepare, a história de hoje já irá começar. A cidade brilhava com um luxo falso, mascarando a podridão que corria sob sua superfície. O leilão das virgens acontecia em um salão subterrâneo, oculto sob as sombras de um teatro de ópera. O ambiente cheirava a conhaque caro, fumaça de charuto e perfume doce demais. Homens de terno escuro conversavam em tons baixos, rindo entre si como predadores esperando o momento certo para atacar. Marina sentia o coração pesado no peito, mas se recusava a tremer. As outras garotas ao seu redor choravam baixinho, algumas rezavam, outras já haviam desistido. O medo as dobrava antes mesmo de pisarem no palco. Mas Marina? Marina mantinha a cabeça erguida. O vestido de seda clara caía sobre sua pele como um véu de rendição, mas não havia rendição em seus olhos. Ela observava os homens da plateia. Velhos de dedos rechonchudos tamborilavam os copos de cristal, ansiosos. Jovens aristocratas riam com a leviandade de quem nunca sentiu o peso real da vida. Eles sentiam desejo pelas moças que ali estavam, afinal, todas eram virgens, e eles se sentiam os predadores que logo devorariam as suas presas. No centro de tudo, um homem de olhos cinzentos apenas observava. Diferente dos outros, ele não sorria. Não parecia excitado com o espetáculo. Número 12, anunciou o apresentador. Era sua vez. O ar ficou pesado quando Marina subiu ao palco. Cada passo ecoava nos ladrilhos frios. O apresentador puxou-a pelo braço e girou-a, exibindo-a como um pedaço de carne. Pura, jovem, e, como podem ver, de uma beleza singular. Quem dá o primeiro lance? Os números começaram a subir. Vozes misturavam-se como uma única entidade monstruosa. Marina não desviou o olhar. Ela queria lembrar os rostos daqueles que estavam dispostos a comprá-la. Mas então, uma voz cortou a disputa. 100.000. Silêncio. Todos se viraram para o homem de olhos cinzentos. O apresentador hesitou, esperando por uma oferta mais alta, mas ninguém ousou superá-lo. Vendida ao Sr. Lorenz Vasquez. A decisão foi selada. Marina foi arrastada para fora do palco, sentindo a alma vacilar, mas ainda sem permitir que o medo a dominasse. Ela seria dele, mas nunca se entregaria. A carruagem avançava pelas ruas escuras da cidade, carregando apenas o som das rodas rangendo contra as pedras. Marina estava sentada no canto mais distante possível, as mãos cruzadas no colo, os olhos fixos na paisagem noturna. Lorenz Vasquez estava à sua frente, mas ele não olhava para ela. Desde que saíram do leilão, não trocaram uma única palavra. Ela esperava que ele dissesse algo. Que a examinasse como os outros homens faziam. Que exigisse alguma submissão, que a possuísse ali mesmo. Mas ele apenas bebia lentamente de um copo de cristal, os olhos distantes, como se ela fosse uma formalidade que já não lhe interessava. Foi um desperdício de dinheiro. Marina quebrou o silêncio. Lorenz moveu o olhar para ela. A expressão dele era indecifrável, uma máscara impenetrável. Como disse? 100.000. Por que pagou tanto? Sua voz não tremia, mas cada palavra era um desafio. Lorenz descansou o copo sobre a mesa embutida da carruagem. Por um instante, ela teve a impressão de que ele sorriria, mas tudo o que recebeu foi um suspiro cansado. Porque eu podia, esse valor para mim não representa muita coisa. Ela apertou os lábios, irritada com a resposta vaga. Você não parece um homem que precisa comprar uma mulher. Cale-se, ele disse, voltando a olhar para fora da janela. Marina sentiu um arrepio de frustração percorrer sua espinha. Ele era um mistério, mas um mistério que não pretendia desvendar. Ele podia ser cruel, podia ser frio, mas o que a incomodava era sua indiferença. A carruagem parou em frente à mansão. Era uma construção imponente, de janelas altas e portões de ferro retorcido. Quando desceu, Marina sentiu o peso da noite ao seu redor. A casa parecia um túmulo. O mordomo os recebeu com um leve aceno de cabeça.
Nenhum outro criado apareceu. O silêncio do lugar era opressivo. Loren subiu os degraus, sem olhar para trás. Marina ficou onde estava, os pés cravados no chão. Ele parou ao perceber que ela não o seguiu. Se pretende fugir, vá agora. E o que aconteceria se eu corresse? Ela ergueu o queixo. Lorenz inclinou a cabeça, observando-a com curiosidade. Seria um incômodo. Mas não sairia desta cidade. E se saísse, não duraria muito tempo. Havia uma certeza gélida em sua voz. Ele não estava ameaçando, estava apenas afirmando um fato. Marina inspirou fundo, segurando a raiva no peito. Então, sem dizer mais nada, subiu os degraus e passou por ele, adentrando a mansão. A caça havia entrado na jaula. A presa virgem estava pronta a ser devorada. Mas, para sua surpresa, a jaula não se fechou sobre ela. Ela foi conduzida a um quarto amplo, bem mobiliado, sem grades ou trancas. Lorenz ficou na porta, observando-a com olhos calculistas. Você pode dormir. Ninguém vai te tocar esta noite. Ela estreitou os olhos. Esta noite? Lorenz não respondeu. Apenas virou as costas e desapareceu no corredor, deixando Marina sozinha, perdida entre o alívio e a confusão. O amanhecer filtrava-se pelas cortinas pesadas quando Marina despertou. Por um instante, esqueceu onde estava. O colchão era macio demais, os lençóis de linho puro deslizavam sobre sua pele como seda. Não era sua cama. Não era sua casa. A realidade a atingiu como um golpe seco. Ela havia sido comprada. Marina sentou-se devagar, os olhos percorrendo o quarto. A opulência do lugar a incomodava. Tudo ali era belo, mas inerte, como se ninguém realmente vivesse naquela casa. Um vestido limpo fora deixado para ela sobre a poltrona. Nada ousado, nada provocante. Apenas um tecido leve, simples. Ela se vestiu sem pressa. Quando desceu as escadas, encontrou a casa em um silêncio sepulcral. O único som vinha do crepitar da lareira na grande sala. Foi lá que encontrou Lorenz, sentado em um sofá de couro escuro, uma xícara de café esquecida ao lado. Ele olhava para o fogo como se ali houvesse algo que ninguém mais pudesse ver. Você não me chamou, mas aqui estou, Marina quebrou o silêncio. Lorenz desviou o olhar para ela. Você dormiu bem? A pergunta era uma formalidade. Ele não parecia realmente interessado na resposta. O que você quer comigo? Ela cortou. Lorenz inclinou a cabeça, estudando-a. Você quer a verdade ou uma resposta conveniente? Marina cruzou os braços. Quero a verdade. Ele deu um gole no café antes de responder. Eu quero que você compreenda que agora é a minha propriedade, e nada além disso. Marina sentiu uma irritação amarga crescer dentro dela. Você fala como se eu fosse um objeto. Sou uma mulher. Uma mulher que foi vendida. A sombra de um sorriso tocou os lábios dele, mas não havia humor ali. E mesmo assim, você não se comporta como alguém que foi vendida. Você acha que tem liberdade para fazer o que bem quiser. Talvez porque eu me recuse a aceitar isso. Eles ficaram se olhando por um momento longo demais. Foi então que Lorenz se levantou. E Marina viu. A manga da camisa subiu um pouco quando ele se moveu, revelando uma cicatriz antiga no antebraço. Não foi uma marca de acidente, mas de algo deliberado. Marina conhecia feridas assim. Ela ergueu os olhos para ele, e, pela primeira vez, não viu apenas o homem que a comprou. Viu algo além. E aquilo a incomodou mais do que qualquer ameaça. Marina não conseguia desviar o olhar. A cicatriz no braço de Lorenz era um detalhe pequeno, mas significativo. Algo que falava de um passado que ele não mencionava, de uma dor que ele escondia tão bem quanto escondia suas intenções. Ele notou o olhar dela e puxou a manga da camisa para cobrir a marca. Você observa demais, ele disse, sem emoção e com irritabilidade na fala. O silêncio entre eles se estendeu, carregado de algo que Marina ainda não sabia nomear.
Loren se moveu devagar, caminhando até a mesa de bebidas, servindo uma dose de uísque como se precisasse dele para continuar aquela conversa. Lorenzo disse a ela: "Hoje à noite eu irei te usar, esteja preparada." Marina, indignada com o que ouvia, respondeu: "Eu não sou qualquer coisa para que diga que vai me usar, eu sou uma mulher." Uma mulher que, embora foi vendida, continua sendo uma mulher. Lorenz, totalmente sem paciência, a pegou pelo braço e disse: "Você é como todas as mulheres, vocês se vendem por dinheiro, vocês não sabem amar, são pessoas interesseiras, e quanto a você, não esqueça que tem uma obrigação, você é minha. Eu posso fazer o que desejar com você e na hora que eu desejar." Marina olhou para ele e nesse momento uma lágrima rolou em seu rosto. Vendo a cena, ele perguntou: "Você tem alguma dúvida?" "Nada", Marina respondeu, cruzando os braços. "Quero entender que tipo de homem você é." Ele soltou um riso curto, sem humor. "Você acha que pode me entender? Acho que pode tentar me fazer acreditar que é apenas um monstro, mas eu não sou tão ingênua." Lorenz girou o copo entre os dedos. Então, em um movimento inesperado, atravessou a sala até ela, parando perto o suficiente para que Marina sentisse o cheiro de uísque e algo mais, algo dele. "E se eu disser que sou exatamente o que parece? Um homem que pagou uma fortuna para ter você? Para ter você em minha cama. Então eu perguntaria por que ainda não me tocou." Os olhos dele brilharam por um instante. "Talvez eu esteja esperando que você peça." Marina sentiu um arrepio correr pela nuca. Ele não a ameaçava, não a forçava. Ele apenas jogava com ela, esperando sua reação. Ela não recuou. "Você gosta de testar limites, não é?" Lorenz ergueu uma sobrancelha. "E você gosta de cruzá-los." Eles estavam perto demais agora. Marina não sabia dizer em que momento aquele jogo deixou de ser apenas uma provocação e se tornou outra coisa. Algo mais denso, mais real. Lorenz ergueu a mão, devagar, como se lhe desse tempo para recuar. Os dedos roçaram a linha do maxilar dela, um toque leve, mas carregado de algo perigoso. "Você me desafia de um jeito que ninguém mais ousa", ele murmurou. Marina segurou o pulso dele antes que o toque avançasse. Não com medo, mas para mostrar que aquilo não seria unilateral. "E você me quer por isso, não é?" Lorenz sorriu, um sorriso torto, quase satisfeito. "Talvez." A respiração dela estava presa na garganta. Ela não sabia se queria que ele a beijasse ou se queria ser a primeira a fazê-lo. O jogo continuava. Mas, no fundo, os dois sabiam que, cedo ou tarde, alguém iria ceder. O ar entre eles era elétrico. Lorenz ainda segurava o rosto de Marina, os dedos traçando um caminho perigoso pela linha do maxilar dela. Seu toque não era exigente, mas também não era hesitante. Ele estava apenas esperando. Observando. Mas Marina já sabia que ele não esperaria para sempre. Seu coração batia forte, a respiração presa entre os lábios entreabertos. Algo dentro dela gritava para recuar, para manter o controle da situação. Mas outra parte, mais profunda, mais selvagem, ansiava por saber como seria ser tocada por aquele homem. Ela o desafiou com um olhar. E então, ele a beijou. O primeiro toque foi firme, mas contido, como se Lorenz quisesse provar o gosto da rebeldia dela antes de se entregar por completo. Os lábios dele pressionaram os dela, e por um momento, Marina se manteve imóvel, tentando processar o que estava acontecendo. Mas então, algo explodiu dentro dela. Ela agarrou a gola da camisa dele, puxando-o para mais perto, tomando para si aquilo que ele lhe oferecia. E Lorenz correspondeu da mesma forma intensa, como se estivesse esperando aquele momento desde que a viu no palco do leilão. As mãos dele deslizaram pela cintura dela, descendo para sua coxa, puxando-a contra seu corpo, e Marina sentiu o calor subir e possuir todo o seu corpo, a força, o desejo cru que pulsava entre eles. Era um beijo sem promessas, sem ilusões, apenas uma tempestade de sentimentos reprimidos. Lorenz a pressionou contra a parede, e Marina não se importou. "Você me enlouquece", ele murmurou contra seus lábios, a respiração pesada.
Então pare de resistir. Ele sorriu contra a pele dela antes de beijá-la novamente, dessa vez mais profundo, mais urgente. As mãos dele exploravam seu corpo com reverência e posse ao mesmo tempo, como se quisesse gravar cada curva, cada suspiro. Marina deslizou os dedos pelos cabelos dele, sentindo a tensão nos músculos sob seus toques. Ele a desejava, mas não apenas no sentido carnal. Lorenz desejava possuí-la de um jeito que transcendeu o mero desejo físico. E Marina se deu conta de que queria o mesmo. Quando os lábios dele desceram pelo seu pescoço, ela arqueou o corpo contra ele, ofegante. Não havia mais orgulho, não havia mais resistência. Só existia aquele momento, aquele calor, aquela entrega total. Marina e Lorenz se amaram loucamente. Eles estavam possuídos pelo desejo, e aquele ambiente parecia pegar fogo. Era a paixão mais arrebatadora que Lorenz já havia vivido. O corpo de Lorenz levava uma cicatriz, a cicatriz da dor. A dor de ter sido abandonado por sua ex e na tentativa de acabar consigo mesmo ele feriu o seu corpo, mas foi salvo a tempo. Após se amarem intensamente, Lorenz, pela primeira vez, chamou Marina de esposa. Você não é minha prisioneira, você é a minha esposa, Lorenz sussurrou contra sua pele. Marina abriu os olhos, atordoada pelo desejo, pela intensidade daquelas palavras. Sua esposa? Ele segurou seu rosto, forçando-a a encará-lo. Minha escolha. Os olhos dela brilharam com algo indefinível. E ela o beijou novamente, dessa vez com um novo entendimento, com um amor nascendo entre as chamas da paixão. Naquela noite, não havia vencedor ou vencido. Apenas dois corações quebrados que finalmente encontraram seu lar um no outro. O amor deles não era um conto de fadas. Era algo real. E isso era o suficiente. Lorenz passou a valorizar Marina. Ele fazia questão de mostrar a todos quem era sua esposa. Ao mesmo tempo que ele lamentava por Marina ter sido leiloada, ele agradecia por ter tido a oportunidade de comprá-la pois descobriu nela o amor da sua vida. Marina logo engravidou, ela teve 5 filhos de Lorenz, as crianças enchiam a casa de alegria e vida e aquela mansão voltou a florescer. Lorenz dizia a todos que ele era o homem mais feliz desse mundo. O leilão das virgens mudou a sua vida. Ele descobriu que Marina sempre tivera uma vida sofrida e este foi o motivo que ela foi leiloada. Marina vivia com a sua madrasta que desde que seu pai era vivo já a maltratava, porém, com a morte de seu pai, ela passou a ser humilhada, muitas vezes não tinha o que comer, mesmo havendo fartura em sua casa. A madrasta tirou tudo o que era dela e deu às suas filhas. No final, para se livrar de Marina, ela vendeu no leilão das virgens. Lorenz fez questão de ir atrás do passado de Marina e se vingou de um por um. Ele recuperou tudo o que o pai de Marina havia deixado para ela e colocou a madrasta na cadeia. Marina se sentia como a mulher mais privilegiada e amada desse mundo, ele sabia que Lorenz passou a ser o seu porto seguro, o homem forte que a protegeria de todos os males. E assim, Marina e Lorenz viveram felizes para sempre. Me conta o que achou dessa história apaixonados do Tubeflix. Você viveria um romance como esse? Quero ver a sua resposta e até a próxima história.